Olá, galera. Vamos lá, então, um pouco com direito administrativo, né? Nós vamos dar continuidade aqui ao estudo dos contratos administrativos. Em especial, agora nós começamos a estudar as chamadas cláusulas exorbitantes, que são basicamente cláusulas que existem, né, expressam implicitamente nos contratos administrativos que, pela sua natureza, você não vai encontrá-las em qualquer outra espécie contratual, né? Elas são chamadas de cláusulas exorbitantes exatamente porque elas têm em si, né, características próprias do regime jurídico de direito público. Então são, na sua essência, né, cláusulas que impõem aí uma relação jurídica bastante desigual, né, pendendo, né, de forma bastante desproporcional à administração pública, né, que é a contratante nesses processos. Bom, essas cláusulas exorbitantes, então, são a materialização do conceito de direito público dentro dos contratos administrativos. São elas que fazem com que nós tenhamos aquele impeditivo de classificar os tratados, ou melhor, os contratos administrativos, como contratos, como qualquer outro na esfera civil, né? Então, por causa deles, nós temos essa nomenclatura específica, estudo específico aqui no direito administrativo. Bom, e quais cláusulas são estas, né? E o que elas têm de pretensão de regulamentar? A primeira delas, que nós poderíamos demonstrar, afirmar aqui, né, apresentar para vocês, é as chamadas de alteração unilateral, tá? As alterações unilaterais são cláusulas que permitem que a administração pública possa alterar o contrato administrativo, termos neste contrato administrativo, sem a necessidade de se buscar a anuência, a concordância, né, da outra parte, do particular que celebrou esse contrato. Então, basicamente, o que eu estou falando para vocês aqui é que existe a possibilidade legal que a administração pública altere o contrato administrativo, não é, sem sequer levar em consideração a vontade da outra parte que o celebrou. Essa alteração vai ocorrer, inclusive, né, no decorrer da execução do próprio contrato. Vejam, senhores, que esse tipo de situação lá na esfera civil só poderia ocorrer, né, em situações em que a outra parte manifestasse expressamente a sua concordância. Então, só de forma bilateral poderia ocorrer alterações na esfera civil. Mas não, como nós estamos diante de uma cláusula exorbitante, aqui a administração pública pode realizar esse ato, tá? E nós falamos, então, que este ato de alteração unilateral, ele é um ato clássico, discricionário, né? Nós chamamos aí os atos administrativos de vinculados ou discricionários, dentro da liberdade que a lei concede à administração pública para realizá-lo, né? O vinculado, por não haver qualquer liberdade, é aquele em que a administração tem que cumprir a literalidade da lei. Já nos discricionários, não. A administração pública pode alterar o contrato ou o ato administrativo ou realizá-lo dentro de uma liberdade, né, pautada em critérios que são de oportunidade e conveniência, né? Então, no discricionário, se houver oportunidade e conveniência e se a lei permitir conceder essa liberdade, a administração pública pode tomar uma decisão, né? E aí eu afirmo para vocês que a alteração unilateral dos contratos administrativos é em si um ato discricionário. A proposta de alteração só irá ocorrer, né, se houver oportunidade e conveniência. E aí o interessante deste conceito é o seguinte:
você vai ter que motivá-lo, né? Então, todo ato discricionário é em si um ato que deve ser motivado. O que é a motivação na esfera administrativa? É a justificativa, é o fundamento, é o argumento adotado pelo gestor público para realizar o ato. Ele tem que demonstrar que o ato que ele pretende realizar é oportuno e conveniente, tem como finalidade o interesse público, tá? Então aqui não é diferente. Se ele optar por alterar o contrato administrativo, ele vai ter que motivar, justificar a sua conduta, sob pena, né, dela não poder surtir efeitos jurídicos. Bom, senhores, como qualquer outro ato discricionário, a liberdade concedida ao gestor, ela é limitada, tá? Então, aqui não seria diferente. A decisão do gestor em alterar o contrato administrativo de forma unilateral, ela esbarra em algumas limitações que a própria lei estabelece. A primeira delas é que essa alteração não pode incidir, né, sobre o objeto do contrato administrativo. Vamos lá. O que seria o objeto do contrato administrativo? O objeto do contrato administrativo, em regra, é basicamente aquilo que fundamentou, né, que ensejou a celebração do contrato. Aquilo que levou à realização, né, eventualmente, da licitação e da celebração do contrato. É o que a administração tem como pretensão adquirir, né, um produto, um serviço, uma obra. Neste objeto, então, não vai poder haver alteração, né? Não dá, então, digamos, para um contrato de entrega de serviços de limpeza, a administração pública acrescentar manutenção elétrica, né? Ela estaria essencialmente alterando o objeto do contrato. Não dá, então, para um contrato de entrega de um veículo acrescer, né, entrega de de maquinário de saúde, né? Quer dizer, são objetos totalmente diversos, tá? Então vejam só, se não dá para alterar o objeto do contrato, aonde então estaria a possibilidade da alteração unilateral? Segundo a legislação, a possibilidade de alteração unilateral dos contratos administrativos recai essencialmente em dois contextos, em questões quantitativas e qualificativas, tá? As duas fazem menção, então, simplesmente em dar um aprimoramento ao interesse público dentro do objeto já existente. Então, basicamente, o que eu posso propor aqui de alteração unilateral é diminuir ou aumentar a quantidade do objeto previamente contratado ou melhorar as perspectivas, características técnicas do contrato para melhor adequação ao interesse público. Vejam só, para ficar claro para vocês, eu contratei com uma concessionária para adquirir 3 veículos, né? 3 veículos para a prefeitura de Itabira. Mas imaginem então que no decorrer do contrato surgiu, né, a oportunidade de adquirir mais um veículo, ou, né, também numa visão aí de supressão e não de acrescentar, surgiu, né, diante de uma pandemia, de uma calamidade pública, surgiu a possibilidade ou a necessidade de reduzir, né, a quantidade que previamente se estabeleceu como interesse de contratação. Pois bem, em situações dessa, então, né, eu estaria reduzindo, alterando quantitativamente o contrato administrativo, né, obviamente de forma legal. Na questão de qualidade, né, de qualitatividade, seria basicamente propor ali algumas alterações
ou supressões, né, com a intenção de melhor adequação técnica, tá? Então, digamos que seja esse exemplo que eu dei dos carros. Vamos então aí observar que seria necessário uma adequação melhor, porque eu precisaria de um carro aí adaptado, né, a alguma deficiência física. Pois bem, então eu iria alterar o contrato de forma qualitativa, né, para, na questão técnica, fazer alterações devidas para suprir o interesse público. Senhores, essas supressões e acréscimos que eu estou relatando para vocês aqui, elas não podem ser realizadas de forma ilimitada, tá? Então é importante que vocês entendam que a Lei 8.066 vai estabelecer aqui um limite de supressão ou acréscimo. Em regra geral, este limite é estabelecido em 25%. Vejam só os senhores, então, eu não posso estabelecer de forma quantitativa ou qualitativa um acréscimo financeiro, né, superior a 25%, ou uma depreciação, né, uma supressão de 25% do contrato originariamente celebrado. Olha, é importante vocês terem isso em mente. Hugo, dá para mim suprimir 15 e depois, né, diante de um outro contexto, acrescer 10? Dá. Você ainda está dentro dos 25%, tá? Mas, Hugo, daria para mim suprimir 25 e depois de um ano, né, acrescer mais 25? Não, não daria. Você fez uma alteração de 50%, tá? Então, na realidade, o limite aqui não é que você fique dentro de 25% do valor previamente estipulado, é mais que você fique em 25% em alterações no decorrer da execução. Mesmo que essas alterações levem ao final a nenhuma ou uma insignificativa, né, alteração dos valores inicialmente contratados. Bom, existe uma exceção a esses 25% que eu citei agora para vocês. A própria Lei 8.066 entende que em situações em que há uma reforma de obra pública, de prédio, né, ou de aparelho, de algum aparelho de propriedade da administração pública, manutenção, né, pode ocorrer a possibilidade de um acréscimo ou supressão, melhor, só de acréscimo, perdão, né, só de acréscimo de até 50%. Então veja bem, a exceção à regra citada há pouco. Se for obra pública, prédio público, que estiver passando por reforma, manutenção, ou também se for algum aparelho, né, algum maquinário, né, que está passando por algo dessa natureza, tá, eu posso ter um acréscimo de até 50%. Bom, obviamente que esses dois critérios são de forma unilateral. A legislação prevê a possibilidade de alterações, né, além destes critérios e limites, se for de forma bilateral, né? Então, se o contratado também se manifestar de acordo, né, interessado na readequação quantitativa ou qualitativa do contrato previamente celebrado. Bom, senhores, outro ponto interessante aqui a ser destacado para vocês, que essas eventuais alterações contratuais de forma unilateral, elas não podem, em hipótese alguma, suprimir, tá? Ir além do que prescreve o próprio equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Então veja bem, todo contrato administrativo, ou melhor, todo contrato, né, que você se deparar com ele, até por uma questão, né, de equilíbrio ali, de paridade entre as partes, todo contrato ele tem um equilíbrio financeiro, né? Então, o que se pretende contratar e o que se pretende entregar em contrapartida
os valores que você pretende pagar e o que você pretende receber em contrapartida, eles têm que ser equivalentes, né, mais ou menos razoáveis, proporcionais entre si, tá? Então, nós falamos que isto é uma regra de equilíbrio econômico-financeiro contratual. As alterações unilaterais nos contratos administrativos, elas não podem, em hipótese alguma, violar esse equilíbrio econômico-financeiro, tá? Então, a supressão ao acréscimo proposto pela administração pública não pode fazer com que gere um custo adicional ou um desequilíbrio de forma desproporcional ao contrato administrativo celebrado. Bom, outro ponto aqui que deve ser mencionado para vocês, que nas circunstâncias que eventualmente levarem a uma supressão do que previamente foi contratado, né, então uma redução de forma quantitativa ou qualitativa do que se foi contratado, e essa redução gerar algum dano ao contratado, o Estado tem o dever de reparar esse dano, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu contratei uma empresa para recapear, né, 30 quilômetros de asfalto das ruas da minha cidade. Bom, no decorrer da execução do contrato, eu entendo por bem reduzir, suprimir, né, 25% dessa quantidade. Então, digamos que eu vou passar aí para algo em torno de 25%, de 25 quilômetros, né, de recapeamento ao invés de 30. Bom, só que quando eu faço isso, a empresa que eu contratei já comprou o insumo, né, todo para recapear os 30 quilômetros. Então veja que ela vai ter um dano, né, material aí pela supressão, pela alteração unilateral do contrato. A doutrina nos diz, então, já em consonância com a jurisprudência, em que situações dessa natureza deve a administração pública atuar no sentido de reparar o dano sofrido pela empresa. Bom, para concluir, senhores, a pergunta que vocês podem estar se fazendo é: Hugo, e se eventualmente, não é, essa alteração não for bem vista pela contratada, a ponto dela se negar a realizar o ato? Bom, em situações em que a contratada se nega a realizar o ato, vai fazer com que com que o contratante, né, a administração pública que contratou, possa rescindi-lo de forma unilateral. Obviamente, quando essa rescisão ocorrer, a administração pode utilizar como argumento culpa exclusiva da contratada, né? Então, mais à frente nós vamos ver a questão da rescisão unilateral e nós vamos ver que, em regra, pode gerar, né, responsabilidades pela rescisão para as partes envolvidas, né? Claro que essa situação pode ficar caracterizada quando nós temos a definição de quem é o culpado pela inexecução do contrato. Pois bem, aqui, né, nessas situações em que a contratada se negar a dar continuidade à execução do contrato com as alterações unilaterais realizadas, vai levar, sim, a rescisão, né, unilateral do contrato, mas com atribuição exclusiva de culpa a quem se negou ao cumprimento do contrato com os seus novos termos. Senhores, é isso, né, no tocante à alteração unilateral dos contratos administrativos. Nós veremos ainda outras modalidades, né, nos próximos vídeos. Muito obrigado a vocês aí e até a próxima.